Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h31, é tempo de esperançar. Pessoal, nós estamos chegando. Eu vou falar agora mais uma vez, tá? Mais duas vezes. Nós estamos com um problema no Brasil, que nós estamos com 140 mil doses. Oi, Bebel. Oi, Isabel, filha querida. Estava falando aqui, estava começando a falar, Isabel, nós estamos com, paz e bem, Isabel, nós estamos com 140 mil doses de AstraZeneca que foram dadas, vencidas para as pessoas, tá? Oi, Djalma, oi, Doraci, paz e bem. Se você tomou AstraZeneca, tem que ver o lote e o dia que você tomou, porque algumas pessoas tomaram vacina vencida, tá? O conjunto de lotes tem 8 milhões de doses, mas 140 mil doses aparentemente, você precisa confirmar, mas se não é 140 mil, é 135 mil doses, 137 mil doses foram dadas vencidas. Se você tomou AstraZeneca, por favor, entre em contato comigo se quiser, ou olha a sua carteirinha para ver se a data que você tomou e o lote. Qualquer dúvida, bate uma foto e me manda por direct, eu estou à disposição. Diane, paz e bem. Denise, paz e bem. Tá? Então, já falei uma vez, vou falar de novo, vou falar algumas vezes, estou tentando baixar o banco de vacinas do Brasil inteiro para ter essa informação mais organizada, tá? Se você tomou AstraZeneca, por favor, dá uma olhada na sua carteirinha de vacinação, se tem a validade do lote, tá? Em caso de dúvida, entre em contato comigo pelo direct, eu estou à disposição, tá? A informação é que cerca de 140 mil pessoas, 140 mil doses de vacinas AstraZeneca foram dadas vencidas, tá? Paz e bem, Fátima. Tá? Eu estou à disposição para orientar qualquer pessoa. Então, por favor, se você tomou AstraZeneca, verifica o lote. Algumas pessoas colocam a data de validade da vacina junto, algumas não colocam, tá? Essa informação deveria estar sendo colocada para todo mundo, né? Então, vejam isso, por favor. Se você tomou AstraZeneca, veja a sua carteirinha de vacinação, tá? É uma coisa que temos aí 140 mil doses que foram dadas vencidas. Quando fala 140 mil doses, as pessoas ficam assustadas. O conjunto de lotes tinha 8 milhões de doses, tá? Então não é porque tomou AstraZeneca que necessariamente tomou uma dose vencida, muito pelo contrário, tá? Vamos desesperados, vamos só prestar atenção, tá? Eu estou pegando o máximo de informação que eu puder pegar, tá? Para distribuir para as pessoas, tá? Obrigado, vou avisar as minhas irmãs, elas tomaram essa. Diane, olha só, se elas tiverem dúvida, você pede que elas batam a foto da carteirinha, tá? E se quiser, me manda, tá? Vocês têm liberdade para fazer isso, tá? Diácono serve para essas coisas mesmo, para ajudar o povo, tá? Bom,
Vamos começar, o negócio hoje está animado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto os outros estavam à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprende, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o Algarte entrou, né? Paz e bem, Algarte. A Diane está dizendo assim: tá bom, muito obrigado. Diane não precisa agradecer, eu estou aqui para orientar as pessoas, para ajudar as pessoas, né? Essa é uma situação que muita gente vai ficar nervosa. Alguns colegas médicos estão mandando mensagem para mim, então não tem problema. A gente está à disposição, tá? Mas vamos voltar à nossa reflexão de hoje, porque a nossa reflexão de hoje é uma pedra no sapato. A nossa reflexão de hoje é algo que devia perturbar a vida da gente. Por quê? Se vocês olharem bem, eu dei o título dessa reflexão como Diga-me com quem andas. Vocês se lembram do título, desse dito popular? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E sabe, o povo judeu, ele levava isso muito a sério. Tá entendendo? Então, assim, para você andar com um pecador, é sinal que você é pecador. Para você sentar à mesa com um pecador, não só quer dizer que você tem uma proximidade com esse pecador, como você, por assim dizer, dividiria a forma de pensar da vida dele. Então, dentro da cabeça de um judeu da época, quem senta com o pecador, pecador é. Quem senta com um cobrador de impostos é. Ou, se não é um cobrador de imposto, é alguém muito próximo de um cobrador de imposto. Mas, Bernardo, por que muito próximo de um cobrador de imposto? Sabe por quê, pessoal? Porque, na verdade, não existia coisa pior na época de Jesus do que ser cobrador de imposto. Você podia ser pagão, idólatra, adúltero, assassino, e você não era pior que um cobrador de imposto. Sabe assim, ser cobrador de imposto na época de Jesus era o suprassumo da impureza. Nada era mais impuro, nada era mais pecaminoso do que ser cobrador de imposto. Mas, Bernardo, por que disso? Vamos entender. A gente precisa entender a palavra. Primeiro, o cobrador de imposto trabalhava para Roma. E Roma tinha um domínio militar sobre o povo judeu. Roma oprimia, maltratava, massacrava, exterminava o povo judeu. Lembra que Herodes mandou matar a faca todos assim.
Os romanos eram um povo, literalmente um povo perverso. Era um povo realmente que tratava o povo judeu assim da pior forma possível. E para falar a verdade, para o romano, o que interessava era o que eles chamavam de Pax Romana. Bernardo, mas o que é a Pax Romana? Pax Romana é uma coisa muito simples. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, vai ficar tudo tranquilo, vocês podem governar o país e tal, desde que não tenha confusão e vocês me deem meus impostos. Se tiver confusão aí, eu não me der meus impostos, eu vou aí, passo a régua e toco o terror. Mas o cobrador de imposto trabalhava para o Império Romano. Trabalhava para o Império Romano como? Cobrando esses impostos. E detalhe, o cobrador de imposto usava, às vezes, a força militar para cobrar o imposto. Então ele chegava lá na casa do algarte, olha, vim cobrar o teu imposto. Aí o algarte, olha, não tem dinheiro, então vou levar teu carro. Opa, Japinês, paz e bem, vou levar teu carro. E estava lá com um bando de sujeito, armado até os dentes, um monte de faca, espada, escudo, essas coisas, o cara deixava, né? Então, a coisa já está ruim, né? Porque o cara trabalha para Roma, que é um povo pagão, que está oprimindo, massacrando o povo judeu. Ele usa do poderio militar para cobrar o imposto, né? Então, já está muito ruim. Mas tem uma coisa que piora ainda. O cobrador de imposto não tinha salário. Tá, Bernardo, como é que ele vivia? Ele cobrava um a mais, um por fora. Ele fazia ágio no imposto, tá entendendo? Então, se ele tinha que pegar 3 sacas de arroz de você, ele olhava e falava assim, então 3 sacas e meia. E meia era para ele. E o pior, ele que determinava quanto ele pegava mais do que e de quem. Nota bem, era assim o pior do pior. O cara era bandido, convivia com pagão, vivia com extorquindo os outros, com violência, com agressão para o povo que oprimia o povo dele. Então, nada era pior que ser cobrador de imposto para o judeu. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Vai lá e chama um cobrador de imposto para ser discípulo, para ser apóstolo. Mateus Evangelista era um cobrador de imposto. Isso é uma coisa absolutamente escandalosa. O pessoal deve ter olhado, como é que ele faz isso? Imagina o mestre da lei que vivia olhando assim, se ele estava com os fiapos certos. O mestre da lei que era capaz de ficar olhando para ter certeza que o sol desceu para ele poder começar a fazer as suas coisas. Então, imagina para essas pessoas que viviam nessa dureza de lei, o que significa Jesus de uma hora para outra resolver chamar o pior dos piores para estar do lado dele e comer com o pior dos piores. Aquilo era absolutamente escandaloso. E Jesus vem e fala assim, eu não vim chamar o justo. Quem está com saúde não precisa de médico. Só quem está doente. Entendam de uma vez por todas, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E então você olha que Jesus está falando o seguinte, cara, não é por aí.
Não adianta você se cercar de pessoas que são absolutamente santas. Eu não vim para cuidar dessas pessoas. Pelo contrário, eu vim para cuidar daqueles que não são santos. Ele chega a dizer, num outro momento, que haverá mais alegria no céu pelo chegado de um pecador do que muitos. E eu vejo hoje em dia é que boa parte das pessoas continuam com a cabeça do mestre da lei. E deixando claro, o mestre da lei é o opositor a Jesus. O mestre da lei é aquele que não quer que o programa, que o projeto de salvação de Jesus funcione. Ele é contra esse projeto. E eu vou dar uns exemplos. Assim, toda época antes do carnaval, vem alguém me perguntar: Diácono, eu posso pular carnaval? E eu respondo: pode. E quando eu respondo pode, tem sempre um que fica enfurecido. Não, porque o carnaval isso, porque o carnaval aquilo, porque o carnaval aquilo outro. É o mestre da lei. É o mestre da lei. Porque, nota bem, Jesus foi comer no meio dos publicanos e pecadores, no meio dos cobradores de impostos e pecadores. Ele não virou lá e falou assim: eu vou fazer acontecer, eu vou me isolar, eu não quero me misturar com eles. Não, ele foi para o meio deles. Sabe, é uma loucura, porque Jesus fala assim: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E o que nós hoje pedimos várias vezes, o que nós falamos várias vezes para as pessoas: eu não quero misericórdia, eu quero sacrifício. O que a gente está falando é isso. Chega alguém que a gente entra em contato com uma pessoa e essa pessoa não é o exemplo de santidade. O que a gente fala? Não se mistura, não. Esse aí não vale a pena. Quando o que Jesus falou é o seguinte: eu vim para eles. Eu vim para elas, eu não vim para vocês. Se vocês são santos, impolutos, eu não vim para vocês, eu não vim para quem não precisa ser salvo. Quem já está salvo, já está salvo. Mas a gente tem pessoas na igreja que pregam a visão do mestre da lei. Se afastem, não vão lá. Fiquem dentro da igreja escondidinhos, porque o mundo é mau. Se o mundo é mau, cabe a nós torná-lo bom. Se há erro no mundo, cabe a nós dar o acerto. Mas a nossa visão não é a visão da condenação. A nossa visão não é a visão de questionar, de condenar as pessoas, e sim a visão da misericórdia, a visão de que entender que o irmão, que a irmã precisam de nós e que nós vamos ao encontro dele e dela. É a gente virar e dizer a todos e a todas: meu irmão, minha irmã, estou aqui, quero estar perto de você, quero lhe ajudar. Mas, Bernardo, mas se a pessoa é muito pecadora, qual o problema? Qual o problema? Me mostra, eu desafio uma situação de pecado que impediu Jesus de ir ao encontro da pessoa. Jesus se encontra com a mulher adúltera que ia ser apedrejada e num dado momento ele fala: mulher, cadê os que te acusaram? Aí eles foram embora. Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. O que muita gente não se lembra é que a prescrição de Jesus foi: quem estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Havia alguém livre de pecado ali?
Havia. Jesus. Mas ele não atira a primeira pedra. Notam? Eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. A gente tem que parar de ficar vivendo numa estrutura onde eu condeno a tudo e a todos e não dou espaço para ninguém. Eu tenho que entender que as pessoas precisam, acima de tudo, ser amadas. Precisam, acima de tudo, ser acolhidas, protegidas, queridas, cuidadas. E depois a gente vê. Sabe, a nossa relação não pode ser uma relação soberba. Soberba, Bernardo? É. Eu sou o perfeito e impoluto e vou entrar em contato com essas pessoas para trazê-las, para curá-las, para torná-las santas. Não, não. Jesus não fez isso. Jesus virou e falou assim, segue-me, rapaz. E aí ele parou e foi comer na mesa e não tem nenhum lugar dizendo que ele ficou falando para as pessoas que elas estavam erradas. Sabe, eu tenho muita certeza, mas muita certeza que vocês fazem muito mais bem a evangelização sendo pessoas retas, sendo pessoas que amam, sendo pessoas que se preocupam, que se dedicam, que cuidam dos outros, do que sendo pessoas trancadas dentro de igrejas, de templos, de capelas, né? Ah, não, o mundo lá fora faz muito mal. Ah, não, não vou conversar com fulano não, porque fulano isso, fulano aquilo, né? Já teve vez, por exemplo, de gente pegar para mim e perguntar, Bernardo, um amigo meu me chamou para ser testemunha no casamento civil dele, mas ele é divorciado, vai se casar pela segunda vez, você acha que eu vou lá? Eu falo assim, vai, vai. Se ele está te chamando para testemunha, porque você é um exemplo para ele, então vá lá. Mas Bernardo, mas ele vai entrar em adultério. O outro era cobrador de imposto e Jesus não foi comer na casa dele, pessoal. A gente não pode viver uma vida onde a gente concorda com o mestre da lei. A gente tem que viver uma vida que a gente concorda com Jesus. Ah, Bernardo, Jesus é difícil. Ah, então Pedro, Paulo, Tomé, Maria Madalena, Maria Santíssima, me mostra quando essas pessoas agiram dessa forma. Entendem o que eu estou dizendo? São Damião de Molokai, ele casa um leproso com uma leprosa e ele não tem certeza se eles eram viúvos. Ele não tem certeza se, aliás, se ela era viúva. Ele fez um casamento que poderia ser um ato pecaminoso. Mas ele fez porque era o melhor que ele podia fazer naquele momento. Entendam bem, existe um bem possível, existe o bem ideal, fantástico e tal, mas existe o bem possível. E o que nós podemos fazer às vezes é apenas o bem possível. É apenas resolver o problema daquela situação naquele momento. Eu já falo isso, mas na verdade é que Jesus é que está falando isso. É Jesus que vira e fala assim, sai do teu quadrado. Né? Quando a minha sobrinha era mais nova, tinha uma música assim, ado, cada um no seu quadrado. Mas o que Jesus fala para a gente é, sai desse quadrado. Vai ao encontro das pessoas, sabendo que elas não são perfeitas e que você também não é perfeito. E apenas conviva com essas pessoas. Mostre toda a maravilha que é ser um seguidor de Jesus. Mostre ao mundo como você é bom, como você é boa, como você ama.
como você cuida, como você protege, como você acolhe, como você inclui. Faz isso. Faz isso. Gasta mais tempo na misericórdia do que cobrando o sacrifício dos outros. Eu garanto que no fim vocês vão fazer a diferença. Amém? Denise está falando aqui, já fui a alguns casamentos de evangélicos. Muito bonito. Perfeito. Mas, sabe, Denise, vocês sabem que eu participo do movimento ecumênico, eu participo do movimento interreligioso, né? Eu conheço pastor luterano. Que já veio pedir para mim, diácono, já que você é católico, abençoa o meu São Francisco. Não é, Bernardo? O luterano como imagem e com santo? Tá entendendo? Né? Diane, amém com mãozinha de oração. Fátima, amém com mãozinha de oração. Mas é isso mesmo, sabe? A gente tem que se lembrar que o Concílio Vaticano II, observa bem, é concílio, inspirado pelo Espírito Santo, não é o diácono que está falando. Disse que há sementes da salvação espalhadas pela terra. Então, a gente não pode afirmar que não há espaço para os outros. Né? Denise está mandando amém. Então, pessoal, é muito por aí, né? Deixa eu falar de novo. Um grupo de pessoas que recebeu a AstraZeneca vencida. Tá? O número assusta, são 140 mil pessoas, né? Mas não quer dizer que todo mundo tomou AstraZeneca vencida. Tá? Aqueles que tomaram AstraZeneca, olhem na sua carteirinha. Teoricamente está lá a data que tomou e a data da validade. E, Bernardo, não tem data de validade. Bate uma foto, manda para mim que eu vou ver, tá? Não tem problema, eu faço isso para todo mundo, não é um problema para eu fazer, tá? Bom, pessoal, vou me despedir, tá? E vou pedir a bênção de uma pessoa muito especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santa Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, usem máscara. Pintou a oportunidade, teve a chance, toma vacina, qualquer vacina em qualquer braço. Tudo é dom de Deus. Hoje e sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Amanhã, 15h30.